Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta, sejam todos e todas muito bem-vindos e chegou mais um podcast aqui da Ciclabs Cash, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que é quem acredita e acelera cada vez mais as nossas ações aqui da Ciclabs, que a Ciclabs é esse ambiente de inovação vivo aqui, que está sempre trazendo muita cultura de inovação, muita geração de novos CNPJs aqui, ajudando essas startups e empresas inovadoras a dar um gás no teu negócio. E hoje a gente está aqui com o Cleiton, que já vou pedir para ele se apresentar para vocês, né? Mas antes, Cleiton, eu queria que você desse um salve para o pessoal aí, um oi, uma boas-vindas aí, e muito obrigado pelo convite de estar aqui conosco também, meu querido. Massa, obrigado, Vinícius. Prazer falar com todo mundo aqui, é uma honra poder participar do podcast, fico muito feliz. E, bom, estou aqui para poder, de toda forma possível, colaborar com a vida dos empresários. Eu sou empresário, então eu sei o quanto é desafiador. E vamos aprender como vencer, né, esses desafios aí. Vocês já viram o tema que está um tema diferente do nosso dia a dia, né? Porque a gente está aqui com um neurocientista, né? Mas também empreendedor, empresário, que ajuda aí a galera em algumas temáticas de TDAH, depressão e até estresse, insônia, burnout, né? E até essa questão aí também de atividade física também, como isso impacta no teu negócio, né? Eu acho que isso vai ser o grande tema do nosso episódio aqui hoje, né? Mas, Cleiton, sem muita enrolação, né? Sem, assim, aqui o pessoal tá aqui para ouvir você e eu apenas para conduzir aqui nesse bate-papo aqui, né? Com muito conteúdo sobre inovação, empreendedorismo e startup, né? Cleiton, queria que você se apresentasse aí pro pessoal, trouxesse aí um pouco da tua história aí pro pessoal, até pro pessoal conhecer você um pouquinho mais aí, que está conectado aí no nosso ecossistema também de algum modo, né? Legal, prazer. Bom, vou resumir, eu sou... Se fosse tirar as molduras sofisticadas, eu sou um explicador, tento ser, né? Então, que tenta traduzir os conteúdos, sou professor, mas, ao mesmo tempo, também eu sou empresário há quase 10 anos, dentro da área médica, de educação e também na área de neurociências. E o termo de maior holoforte seria esse termo neurocientista, que academicamente seria. Então, mas em resumo, se fosse traduzir, eu sou um desses malucos que estuda o cérebro, tenta entender um pouquinho e também empreende há quase 10 anos. Então, a minha linha de pesquisa é neurociência e a minha linha de trabalho como empresário é dentro da área de educação em neurociências e educação em saúde. Perfeito. Então, é um cara que está vindo aí da área da academia, né? Mas conseguiu plugar o empreendedorismo, né? Conseguiu plugar. E, Cleiton, como que foi essa conexão, né? Porque a gente sabe, eu tenho vários amigos que são pesquisadores, doutores, PhDs aí, mas estão dentro de universidade sendo apenas professor, né? É assim, concursado e tudo mais. Como que foi essa plugada que você deu aí, deu esse match aí, né? Com o bichinho da inovação ou do empreendedorismo em si, né? Sim, mas na verdade eu faço os dois até hoje. Eu faço meu PhD atual em neurociência, focando em neurociências da alimentação, que é uma viagem, neurociência ao combate da obesidade, diabetes tipo 2, etc. Então hoje a gente tem a linha de pesquisa, continua, e também empreendendo. Como eu me tornei? Bom, eu era professor universitário há um tempo atrás, até dei aula aqui em Foz do Iguaçu, aqui no próprio Cascavel, na FAG, etc., em outras faculdades. E assim, no modelo de negócio do professor tradicional, você como empreendedor sabe que não é um modelo de negócio tão bom assim, se a gente pensar em receita, porque eu troco o tempo por dinheiro diretamente, né? Então, eu me liguei nisso, cara, na verdade, fazendo um curso de ética com o professor Clóvis Barros Filhos da USP. Na hora do curso de ética, ele falou e eu pensei, estou fazendo merda aqui, eu vou fazer dinheiro como? E aí eu saquei que eu estava errando no modelo de negócio e aí eu abri a primeira empresa de educação, que era na área de radiologia, que é a minha primeira graduação, radiologia médica. Então eu me liguei que, na verdade, eu precisava ajustar o modelo. E aí como é que eu fiz isso? Através da primeira empresa de radiologia médica. E ali que eu comecei a empreender. Então isso eu já tinha feito o mestrado, o PhD deu uma pausa porque eu precisava empreender e o PhD retornei recentemente também. E então o tema do teu PhD conecta a parte de neurociência e obesidade. E alimentação. Neurociências e alimentação. Pesquisa como funciona o cérebro influenciando nos hábitos, na alimentação, quanto se impacta. Por exemplo, a gente estuda a avaliação de sobrepeso e obesidade, no impacto sobre o cérebro, atrofia hipocampal, erros de autoimagem. É uma maluquice aí. É uma área da neurociência focada em alimentação.
que show. Já vamos explorar um pouquinho mais aqui, mas eu acho que talvez tem várias pessoas que estão nos acompanhando aqui, que talvez tenham um ponto de interrogação agora, assim, né? Elas estão com aquela... tentando fazer aquele cálculo, né? O que é a neurociência, basicamente, né? A gente já falou algumas vezes disso, né? O pessoal de empreendedorismo e startup já estão um pouquinho mais acostumados aí, né? Mas agora, o que é a neurociência? Legal. Pegando o termo e quebrando um pouco, antes de pensar em neurociência, pensar em ciência. O que é ciência? É você produzir conhecimento novo. Então, e como se faz isso? O nosso mundo atual entende como através de uma metodologia científica que obedece regras específicas. Então, o que é ser cientista? É produzir conhecimento novo. Então, adolescente pode ser cientista, um jovem, um adulto, um idoso, quem produzir ciência. O caminho normal para ser um cientista é você fazer um mestrado ou um doutorado, porque é nesses estágios que tu vai aprender como produzir ciência. Esse é ser um cientista. Mas existem alguns casos que 14, 13 anos produz ciência, já terminou o doutorado, tem uns malucos assim, né, nesse mundo. Mas basicamente seria essa a ideia. Cientista é quem produz ciência. O que é ciência entende-se como um conhecimento novo para a humanidade, para a academia. O que é o neurocientista? É quem produz conhecimento novo dentro do campo de neuro, do cérebro. Então, em resumo, seria isso. No meu mestrado, eu trabalhei com tumores cerebrais e no meu PhD atual, eu trabalho com neurociência aplicada a um erro de autoimagem causado pela obesidade e pelo sobrepeso, que a pessoa não consegue se enxergar no espelho. E dentro de um campo seria a neurociência da alimentação. E a gente também tem um bloco dessa pesquisa, que a gente talvez até desenvolva em próprio Cascavel, minha pesquisa atual, a gente está vendo essa parte aqui. Um segundo bloco é avaliar as alterações cerebrais provocadas pela obesidade e sobrepeso. E mostrar isso na neuroimagem, que nós temos bastante fundamentação científica. Vamos avançar um pouquinho mais, assim, porque quando você fala isso, né, sobre trazer esse olhar para a neuroimagem com a obesidade, e aí sou gordinho, né, então já trago, assim, até esse olhar, como que seria isso, assim, de forma prática no dia a dia, para quem está nos ouvindo aí, qual que tem sintomas, o que é, porque isso lá na frente eu acho que vai impactar no empresário, né? Vamos para o pessoal entender Sim. esse fio, né? Por que a gente está trazendo essa discussão, né? Para a gente olhar como que isso impacta depois lá na frente no empresário. Tem um ponto bem legal que eu acho que eu quero introduzir, que é o seguinte, eu vi um post recente e ele abordava da seguinte maneira: o empresário de hoje não é o empresário de várias MBAs. É o empresário que está aprendendo como comer melhor, está praticando exercício físico, porque ele sabe que se ele não controlar nem ele mesmo, ele vai controlar um time. Faz muito sentido, né? Então, essa mudança de pivotagem, isso também mudou muito nos pesquisadores. Quando fala neurocientista, tu pensa o quê? Num velho gordo, zoado, baixinho, antigo, cabelão, tudo bagunçado, né? Isso, eu acho que o time também pensa nisso aqui. Agora, você pega os neurocientistas atuais, mano, o cara me quebra no meio com bíceps, entendeu? Então, os caras estão cuidando muito. Então, Peter Attia, da Johns Hopkins, violenta o corpo. Andrew Huberman, de Stanford, violenta o corpo. Então, assim, o cientista, ele saiu dessa coisa de falar só sobre, ele está se cuidando. O empresário, se ele quer alta performance nos negócios, ele precisa ter alta performance nele fisicamente, porque senão fica incongruente, né? Então, até pelo fato de ser inteligente, que eu acho que é interessante. Eu fiz até um post no meu Instagram esses dias sobre isso, que foi o seguinte: se você fosse tão inteligente quanto você imagina que você estaria colocando a sua saúde em primeiro lugar. Se você fosse tão inteligente assim, porque imagina, tu é tão inteligente que tu não se cuida. Perfeito, né? Não conecta, né? Porque ser inteligente, querer viver menos, não faz sentido, né? Não, e não ter potência, né? Pega dois carros, dois motores, dois carros. Um carro cuida de tudo, limpa, organiza, o motor alinhado, o pneu, o outro todo zoado. Qual dos dois donos de carro é mais inteligente? É óbvio que esse é mais inteligente. Então, mas a gente... Por que eu falo isso? Porque eu errei muito isso. Eu olhava para a pessoa que estava cuidando da sua alimentação, do seu físico, e eu, por achar que era um pouquinho inteligente, eu julgava o outro que não era. Mas, na verdade, eu estava sendo tolo. Porque se eu fosse muito inteligente, eu teria colocado a saúde em primeiro lugar, já que eu sou inteligente, entendeu? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. Do quanto esse conhecimento traz clareza sobre a necessidade que o empresário precisa ter. Cara, ele precisa estar saudável, no mínimo, porque é tanto soco na cara, é tanta coisa. Eu já tive, para introduzir, só para tu ter ideia, ansiedade crônica. Não estou falando de ansiedade, me senti um pouquinho ansioso. Não, eu estou falando de acordar com taquicardia. Acordar assim, ó.
Acordar com a minha ex-namorada com a mão no peito e com o olhão assim, porque eu acordava assim. Tive pânico. Pânico, o que é pânico, bicho? Aquela certeza absoluta que tá morrendo, não acha? Tu tem certeza que tu tá morrendo. E eu lembro de parar, o único meu raciocínio foi o seguinte, Vinícius, foi correr para o meu jardim de casa, porque alguém poderia ver meu corpo. Foi o meu raciocínio. Se eu morrer aqui, ninguém vai me achar. Eu fui só pro jardim e deitei. Agradeci a Deus e fechei o olho. Certeza absoluta que tava morrendo. Como eu não morri, evidentemente, eu peguei o celular para pedir ajuda. Adivinha, eu tive amnésia temporária. Eu não sabia onde eu morava para pedir ajuda. Então, meu ataque de pânico foi no nível que eu tive amnésia. Tive depressão grave, insônia crônica, tive pensamento suicida, obesidade, tudo que tu imaginar eu dou check. Então, quando eu abordo isso, tanto nas formações como nos treinamentos para as empresas, como, não estou falando cientificamente, eu sei o que é passar na pele, o que é ter ansiedade, eu sei o que é ter depressão, eu sei o que é ter pensamento suicida, eu sei o que é passar por isso. É completamente diferente de ler um artigo científico. Olha na tela como eu estava. Você viu a foto. Está vindo na tela. Olha como eu estava ano passado. Ano passado. Não estou falando de 5 anos. Ano passado. Exatamente, algumas fotos têm 10 meses. 10 meses. Acabei de sair da empresa aqui, o cara falou, não é tu. 10 meses. Agora, uma coisa muito importante. Olha para mim aqui que eu vou te falar e tu vai se chocar. Eu não sabia que eu estava daquele jeito. Falei, tu tá me zoando. Tu não sabia que tu estava... Ali eu estava com obesidade nível 1, indo para 2 quase. Não. Eu sabia que eu não tinha barriga de tanquinho, mas eu não sabia que eu estava daquele jeito. Então, o que acontece? Só que depois que eu emagreci 23 quilos nos últimos anos, nos últimos 10 meses, mais ou menos, quando eu vejo essas fotos que vocês estão vendo aí na tela, parece que alguém me esticou na IA. Acho que você trouxe aqui vários insights e o ponto de interrogação, né? O que o empreendedor pode fazer para mudar esse jeitão, né? E aí eu quero trazer aqui, já trazendo aqui para você responder um pouco essa pergunta, né? Eu já tive quase 100 quilos, né? E passei para 60 quilos. Então tu sabe o que eu estou falando. Exatamente isso. Eu sei o que você falou aqui, eu trouxe, e o que veja como que é importante, né? Eu, em 2017, eu tomava 2 litros de Coca-Cola todos os dias. Às 7 horas da manhã, quando eu chegava na faculdade, eu fiz economia, mas tinha uma professora ali que era de outro curso, que, se não me engano, era farmácia, alguma coisa nesse sentido. E eu, todos os dias, eu pegava uma Coca-Cola de 600 ml na cantina da faculdade, até chegar no caixa, eu terminava de tomar aquela Coca de 600 ml. E ela sempre falava, eu falei, pô, vai te catar, né? Não compra Coca com o teu dinheiro, né? Então, o que você está me incomodando? E um dia eu decidi parar de tomar refrigerante. Então, hoje fazem 7 anos, mais ou menos, que eu não tomo nenhum tipo de refrigerante. O que tem gás e açúcar, eu não tomo. Então, não bebo Coca, Fanta, nada disso. Porque é algo que eu adorava, sempre gostei. Então, isso para mim, eu lembro que foi super difícil parar isso e me trouxe muita resiliência, muito assim, foco, ao ponto de eu chegar uma vez no restaurante, numa mesa do lado, o cara serviu uma Coca, aquela Coca KS gelada, com limão, sabe? Que o cara abriu assim, tchá, você sente o cheiro. Eu pedi pro cara colocar um pouquinho no copo e eu só cheirar. Eu só cheirava Coca-Cola, mas eu falei, a partir daquele dia eu nunca mais tomei, né? Então, e isso eu vi como isso fortaleceu algumas coisas dentro do caminho, né? Mas como a vida é de altos e baixos, eu engordei um pouquinho de novo, né? E isso é um desafio, né? Então, eu quero até trazer para o pessoal aqui que está acompanhando, que eu acho que um pouco é isso também, né? Esse desequilíbrio, como lidar com esse desequilíbrio, né? Porque a vida do empreendedor, e aí me colocando no papel enquanto empreendedor aqui, que também sou, muitas vezes a gente chega nesse desequilíbrio. Então, o que eu acredito, isso são cannabis minhas também, que é que em todos nós tenhamos certos pontos angulares. Primeiro é o seguinte, antes da gente manter a mudança, é como é que eu mudo? Como é que eu posso iniciar a mudança, já que eu sei, eu sou inteligente? Empreendedor é inteligente, senão eu não seria empreendedor. E maluco também um pouco, né? Então, mas como é que eu inicio a mudança? Primeiro eu chamo de ponto angular. O que é o ponto angular? Lembrando do conceito pedra angular, não sei se você está ligado, não? De pedra angular. Para ficar mais claro para a galera, vou puxar um pouco para o evangelho, sem falar de religião, mas o evangelho. O Cristo, no sentido de cristianismo, seria a pedra angular, a pedra fundamental, onde tudo se sustenta. Quando você puxa esse conceito para a arquitetura, a pedra angular é a pedra central, onde a arquitetura se sustenta. O que eu acredito é que em todos nós existam certos pontos angulares, que se ativados, se alcançados, podem catalisar a mudança.
Exemplo, chega para um cara super bem sucedido e fala, pare de fumar. Ele sabe, tem que parar de fumar. Ele é inteligente, PhD e um monte de coisa. E ele não para. Pode vir um cara de Harvard falar. Ele fala, não vou, mano, eu tomo minha Coca-Cola, eu que pago. Então tudo bem. Agora pode chegar um dia que a filha dele de 4 anos pode olhar para ele gritando, chorando e falar, pai, para de fumar. E nesse momento ele pega o cigarro e nunca mais fuma. Então, onde é que eu quero dizer? Esse é um exemplo que esse momento com a filha pode ativar esses lugares íntimos de ponto angulares de classificação. Então, um exemplo que eu vou dar aqui, só para flertar um pouco com esses pontos angulares, porque isso depende de cada pessoa, é o seguinte. Existe uma alegoria que eu aprendi com um mentor meu, que é o seguinte. O cara estava chegando para estacionar, me acompanha, você que está online vendo aí. O cara foi estacionar, o carro foi abastecer. Ele foi abastecer, chega lá no posto, sai do carro, pede para o frentista abastecer, e ele vê, Vinícius, um gato miando, deitado no posto, com muita dor, deitado. Aí o cara olha para o frentista e fala, por que esse gato está miando? Aí o frentista responde, porque ele está deitado em cima de um prego e está furando a barriga dele. Aí o dono do carro fala, mas por que ele não levanta? Aí o frentista olha para ele e diz, porque não está doendo tanto. Entende? Eu gosto sempre quando a gente vai usar o termo, a palavra fé, né? A fé pode e tem a ver com religiosidade, com a religião de cada um, mas é a fé do primeiro passo. Porque sem fé, eu tenho certeza que ninguém abriria uma empresa. Porque você precisa ter a fé, acreditar naquilo, que aquele negócio vai gerar algum resultado. Você precisa dar o primeiro passo, isso você precisa de fé. Logo na sequência você vai precisar de muita esperança para fazer com que aquilo, e também lá na sequência, né, a caridade, para que a gente possa devolver um pouco e retribuir isso um pouco para a sociedade, né? Então eu sempre gosto de trazer essa alusão quando a gente vai falar de fé, para desconectar um pouco com essa questão espiritual e religiosa, que cada um tem o seu conhecimento, o seu entendimento, né? Mas eu acho que isso é muito importante, né? Mas Cleiton, pra gente encaminhar aqui, que esse papo tá muito legal, acho que daria pra gente fazer algumas horas aí de podcast, né? Mas eu queria trazer duas coisas que você falou, né? Essa primeira do equilíbrio, né? Do equilíbrio, não, desculpa, como manter depois esse primeiro passo, que aí talvez você já vai estar até me ajudando a responder aí uma pergunta que tenho latente, minha mesmo. Mas você falou um pouco aqui que você estava falando, né? E aí me fugiu o termo aqui agora, que é essa questão de ter essa compreensão do todo, né? Para que você quer deixar um apartamento pro teu filho, né? Essa falta de lucidez, eu acho que foi esse termo que você usou. Eu acho que essas duas perguntas, eu acho que a gente conseguiria fechar bem aqui para deixar uma baita mensagem pro pessoal, conectando principalmente isso com essa cultura empreendedora, né, claro? Massa. Eu primeiro queria deixar o apontamento que você falaste. Fé no sentido... Espiritualidade é bem diferente de religiosidade, né? As pessoas confundem muito. Então, eu estou falando no outro sentido realmente que tu trouxe, mais ligado à espiritualidade, não à religiosidade. Então, o que eu falo é, qual é a herança você está deixando para o filho? Tu tens ideia do quanto vai impactar no teu filho ele cuidar da saúde dele? Cara, se tu não pensa em ti, pensa no teu filho. Imagina a diferença de ter um filho atleta de um filho que não cuida de nada da vida dele, da saúde. Entende? É muito impacto, pô. Então, assim, cuidando de ti, tu vai ter mais saúde, mais performance, mais longevidade, mais criatividade, mais foco, mais produtividade, vai ter mais resultado, mais faturamento. Cara, se tu é inteligente, como acha, tu deveria ter colocado a saúde em primeiro lugar. Ponto. E além de tudo isso, tu tem o bônus de ressoar na família inteira. A tua esposa começa a se cuidar mais, teus filhos vão aprender contigo. Então, tu vai estar com teus netos sendo resultado do teu comportamento de hoje. Então, qual herança você quer deixar? Acredito que essa herança seja muito mais importante, porque ele vai ter a vida dele, ele constrói as coisas dele, pô. Se tu deixar com saúde, é outra coisa, né? Nesse sentido. Fez sentido? Total. E em relação à lucidez, assim, eu trabalho alguns pontos para tentar trazer um pouquinho de lucidez, que eu não estou dizendo que eu seja uma pessoa lúcida, eu tento, né, buscar. Um dos pontos é da pequenez do nosso conhecimento. Então, por que isso traz lucidez? A nossa ignorância traz lucidez, e você saber. Então, um exemplo que levaria um pouco mais de tempo, mas só para ficar mais claro. Imagine que você que está me acompanhando, imagina que todo conhecimento humano são todos os mares. Imagina o globo, né? Fazendo uma aula de imaginação. Está o globo, todos os mares. Agora a gente dá um zoom numa praia lá em Floripa, onde eu moro. A gente dá um zoom numa praia e vem um psiquiatra, por exemplo, vou ser reducionista, mas só como exemplo, tá? Ele pega um copinho daquela água e diz o seguinte: toda depressão só se trata com medicamento. Ele tem um copinho de todos os oceanos da Terra de conhecimento humano.
Aí vem um outro profissional, um psicanalista, por exemplo, sei lá, pega um copinho, fica ao lado dele e diz, não, toda depressão se trata com terapia X, Y, Z. Agora vem um outro profissional, coloca o copinho dele, pega dessa água e diz, não, toda depressão é criada pelo comportamento. Esse é o PNLista, por exemplo. E pode vir um médico de medicina integrativa, pega seu copinho e diz, não, toda depressão é alteração de B12. O que eu quero dizer é que no final do dia você pode ter 300 PHDs. Tu vai ter só um copo. E Cleito, e tu? Eu não tenho nenhuma xícara. Então, você ter noção da tua pequenez traz muita lucidez, traz muita clareza. Fez sentido o que eu falei? Total. Então, eu até falei hoje para o professor, quer saber quando alguém sabe pouco? É fácil, ele tem certeza. Quando alguém fala certeza, eu já sei que sabe pouco do que está falando. Então, saber a ignorância traz muita lucidez. Saber que você tem um copo. O segundo exemplo que eu uso é da transitoriedade da vida. Estava agora conversando com o nosso amigo Jadson sobre isso. Porque nós somos treinados a não pensar nisso. Mas, cara, preste atenção, você que está me assistindo. Você vai morrer. Você vai passar dessa para frente. E não vai demorar muito. Cara, isso vai acontecer. E outra coisa, você vai envelhecer. Faz parte da... Agora você pode ter uma escolha. Né? É o ciclo. Aí você tem uma escolha que até utilizando o termo do Peter Attia, da Johns Hopkins, que é um dos maiores nomes de longevidade do mundo, que eu aprendo muito com ele. Você pode ter uma década remanescente, que ele chama uma década melhor. Remanescente, a última década de vida. Olha que louco. Então você trabalhar hoje pensando, tendo clareza, lucidez, que tu sabe pouco, um copo. Tendo a lucidez de que você vai envelhecer. E tendo a lucidez de que você também vai morrer. E em pouco tempo. Ó, piscar de olhos. É só vocês pensarem comigo. 6 meses passou voando. 1 ano passa voando. 20 anos vai passar voando também. Então, você saber, e essa década remanescente que eu estou focando você pode fazer hoje muita influência sobre essa última década. Você quer passar brincando com os netos ou numa cama? Passeando no shopping com uma coisinha ligada, sem poder fazer esporte algum, sem poder andar com os netos, sem poder fazer nada. Tudo isso você está construindo agora. Então, o teu sono mais ou menos não é sono mais ou menos. Uma noite mal dormida, prejudicada, alguns artigos recentes trouxeram que um dos exemplos impacta em 72% a eficiência das células natural killer de defesa do corpo. 72% uma noite. Então imagina toda semana tu não está dormindo bem. Então um pouquinho de ansiedade, tudo bem, não está tudo bem. Um pouquinho de depressão, está tudo bem, não está tudo bem. A tua performance baixa agora prejudica a tua vida inteira. Tu não está ajudando a tua família, todo mundo está te assistindo, teu filho está repetindo o teu comportamento. Além de tudo isso que é ruim, tu está construindo, provavelmente, um infarto, uma diabetes, um Alzheimer tem influência e, principalmente, em ter uma última década de vida muito ruim, pô. Tu quer ter a última década brincando com os netos ou numa cama? Eu acho que isso fica uma baita pergunta aí para os nossos empreendedores, donos de startups, quem está conectado conosco aqui, falando e aprendendo um pouquinho mais sobre inovação e empreendedorismo. Cleiton, cara, acho que foi assim um dos podcasts aqui que eu acho que trouxe um tema mais fora da caixa, né? Porque para nós isso é muito importante, mas mais conectado. Massa. Porque se a gente pensa assim, talvez quem está olhando aqui, talvez vai falar assim, o que tem a ver neurociência, o que tem a ver saúde com o empreendedorismo, né? E eu acho que tu conseguiu fazer essa conexão muito bacana, assim, muito assertiva, né? E aqui, indo para os nossos finalmente, eu quero agradecer imensamente a tua contribuição aqui conosco, esse tempo que você dedicou aqui, mas eu queria reforçar a tua reflexão. O tolo é aquele que acha que sabe tudo, né? Que não tem a humildade de lembrar e olhar e falar assim, eu sou um eterno aprendiz, a gente não sabe tudo, né? E eles estavam falando isso sobre essa semana com alguns colegas, exatamente sobre isso. Muitas vezes a gente chega e fala assim, eu sou o melhor gestor de inovação do mundo, eu sou o melhor gestor de startups do planeta Terra. Cara, não é assim, né? Você pode saber um pedacinho, né? Uma faísca. E às vezes a gente... E é assim, daquela coisa, né? A gente precisa ter a humildade de reconhecer também esse processo, né? E aqui eu acho que os nossos empreendedores podem, né, olhar,
cara, será que eu... E eu quero fazer essa última conexão aqui contigo, que é um desafio que nós, enquanto aqui tá sempre conversando com startup, o cara chega para nós e fala assim, a minha ideia é única no mundo. Aí fala para ele assim, tá, beleza, quantas horas você dedicou pesquisando sobre isso? Não, eu fiz uma pesquisa no Google. Aí eu falei, tá, mas quanto tempo? Não, assim, acho que talvez umas 2 horas. Aí eu falo, cara, será que você conseguiu esgotar todas as possibilidades? Primeiro ponto de interrogação. E aí tem outros empreendedores que chegam aqui também para nós assim, cara, minha ideia é única. É o único que eu tô pensando. Aí eu falo, cara, legal, gostei. Mas você já fez uma pesquisa? Aí a pessoa fala assim, já, mas há uns 2 anos atrás. E eu devolvo e falo assim, cara, você acha que em 2 anos ninguém pensou nisso? Né? Será que ninguém desenvolveu? Então, assim, essa humildade também acho que conecta com o buscar se existem outras empresas resolvendo esse mesmo problema, essa mesma dor, né? Mas, Cleiton, agradeço imensamente aqui essa tua participação conosco, assim, e deixo aberto aqui agora também para você, além de fazer os agradecimentos, fazer um fechamento aí também, né? Pro pessoal. Eu acho que faltou a última pergunta tua. Que foi como manter a mudança. Né? Verdade. Como manter a mudança. Vou finalizar com essa. Assim, na neurociência, na mudança de hábito, existem os hábitos de identidade. O que é isso? Hábito de contexto é aquele hábito que, dependendo do contexto, eu executo. Modificou o contexto, eu não faço. Por exemplo, eu pratico esporte. Se eu viajar, eu não pratico mais. Então, é um hábito fraco. É um hábito que depende de contexto. Quando você quer mudança de verdade e longeva, você precisa modificar os hábitos de identidade. E eles exigem outro esforço, mas a gente consegue transformar. Fora, existem protocolos para isso, e nós não temos tempo para entrar aqui, tem muita coisa. Era um podcast de horas e horas só sobre esse tema. Boa. Mas um ponto é o seguinte, como eu posso, primeiro, mudar? Eu acho que o ponto angular encontrar em você, onde você catalisa essa mudança, encontre essa narrativa. Como é que eu mantenho? Eu descobri isso fazendo os acompanhamentos. Eu chamo, na verdade eu aprendi com o Wendel. Com o Wendel, eu gosto sempre de honrar minha fonte, porque na internet é isso, né? Todo mundo sabe tudo. Ninguém honra a fonte de ninguém. Então, com o Wendel, eu vi um exemplo muito bom. O Wendel Carvalho, isso. O exemplo dele é muito bom. A teoria por trás eu chamo de alavanca ambiental. O que acontece? Você inicia a mudança, mas para tu mantê-la, quando é um processo, é difícil tu manter a mudança. Uma das alavancas que eu percebo, que aconteceu muitas vezes, é a alavanca ambiental. Se tu iniciar a mudança, mas tu não modificar o ambiente como alavanca, provavelmente você não vai conseguir manter, porque tu é atraído pela maioria. E a maioria dos dados não são performance. A maioria dos dados te convidam para outra coisa. Então, bem pensando como dado mesmo. A maioria dos dados vão te sugar, como se fosse um imã. Então, para você manter a mudança, o que eu sugiro e utilizo é altere o teu ambiente, use a alavanca ambiental. O exemplo do Wendel, que é muito bom para ficar claro, é o seguinte. O ambiente é como se fosse uma cai as águas, assim, como é que chama? Uma cachoeira. O ambiente é como uma cachoeira forte, uma derradeira para cair. Você pode nadar, mas uma hora ele te leva. Muito bom exemplo, né? Perfeito. Acho que aí a gente fecha com chave de ouro essa nossa conversa aqui. Mais uma vez eu quero agradecer muito aqui esse nosso bate-papo, que essa nossa, acho que assim, ficou muito bacana, agradeço imensamente, e sempre quando estiver em Cascavel, dê um toque, tendo agenda, a gente grava aí uma continuação desse nosso bate-papo, desse nosso episódio aqui, espero que tenha sido muito enriquecedor para você aí, e muito obrigado todo mundo, a todos que estão nos ouvindo, mas vou deixar você dar um tchau pro pessoal aí para fazer o fecha aí. Fechou. Obrigado pelo convite. Temos temas aí eternos para trabalhar aqui, né? Principalmente focando em neuroeconomia, neurociência aplicada a marketing, a venda. Tem muita coisa maluca aí para fazer. Mas vou deixar o agradecimento a todos vocês que estão assistindo aqui. Realmente, do fundo do meu coração, não estou sendo muito franco no que vou te falar agora. Cuide da tua saúde física, mental, felicidade. Porque nada paga essa conta. Nada. Uma empresa de 1 bilhão. Legal? Tu não pode aproveitar, tu não tem vida. Muito obrigado por esse fechamento aí. E aqui quero fazer um agradecimento muito especial ao Cicobi Crédito Capital, que é quem acredita e acelera nesse
grande projeto, dessa grande ação que é a Ciclabs, que hoje a gente ajuda mais de 25 startups aqui a crescer esse negócio. Já passaram aqui mais de 200 startups dentro dessa jornada aqui dentro da Ciclabs. E agradeço imensamente aqui por todos que acompanharam, ouviram esse podcast aqui. Se chegou até aqui, dê um joinha para nós aí, dê um curtir, dê as 5 estrelinhas aí, que toda a equipe sempre pede para mim relembrar de falar isso no podcast, e eu sempre esqueço, eu consegui lembrar aqui. Pessoal, fica o meu agradecimento, e toda sexta-feira, às 12 horas em ponto, a gente lança um episódio, né, para falando aqui com vocês sobre empreendedorismo, inovação e tudo que impacta na tua performance, no teu negócio, na tua lucratividade, no teu crescimento como pessoa, como empreendedor, quanto empresa. Muito obrigado. Bora! Valeu.